Bom dia, boa tarde, jovens, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai ter aqui uma aula super interessante sobre língua portuguesa também, tá? Mas eu vou começar com vocês bem rápido, né? Para passar os informes, vocês já têm conhecimento, mas é sempre bom sempre relembrá-los, né, dos informes, tá? Começando pelo grupo de justiceiras, que é um grupo de apoio às mulheres, mulheres por mulheres, tá? Então, se vocês conhecem alguma mulher que esteja em uma situação difícil, que esteja num relacionamento tóxico, né, que pode vir causar, inclusive, né, um feminicídio, apresente esse QR Code. Se você está nessa situação, né, não hesite em buscar ajuda. Bom, NURAP é um núcleo de aprendizagem profissional com assistência social, tá? Ele foi fundado em 22 de janeiro pelo Rotary Club de São Paulo, Brooklyn e de São Paulo, Morumbi. E aí tem a missão de acolher e desenvolver o protagonismo das pessoas no, de grupos, inclusive minorizados, ao mercado de trabalho através dessas capacitações, tá? Então, aí tem projetos, igual os projetos que vocês fazem em computação, né? Ensino profissionalizante, geração de renda, atendimentos às famílias, diagnósticos territoriais, né? De acordo com esses projetos de assistência social. A missão é desenvolver potencialidades de pessoas visando promoção socioeconômica, fortalecimento de vínculos familiares, a visão ser referência de excelência em serviços de promoção humana. Os valores são amor, criatividade, confiança, comprometimento, respeito. Nosso departamento pedagógico, começando por Marisa Vidovics, nossa superintendente, Agatha Dourado, nossa gestora pedagógica, Andressa Munique, nossa coordenadora pedagógica, o Tiago, que é o coordenador de polos, o Pedro, auxiliar administrativo, e a Andréia, André Brandão, a nossa monitora do CC. Para os outros monitores das sedes e polos, nós temos eu, Camila, Suelen, André, Diogo, Miguel e Cleiton. Os contatos do departamento pedagógico, né, dúvidas sobre questões pedagógicas, né, atividades, boletim, manda nos contatos monitores@nurap.org.br e no pedagógico@nurap.org.br. Lembrando aí que tem os dois telefones, tá? Com um diferencial no final, que é o 2344-2461 ou 2344-2453. Aí são os endereços de sedes e polos, né? E algumas até fora de São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo. Sistema ágil, espero que todos acessem o sistema ágil, né? Ele é de grande ajuda em informação, inclusive, para início, término de contrato, a questão do percentual de falta de presença de vocês, tá? Lembrando das normas de convivências para atrasos e faltas, nós não aceitamos justificativas por atrasos sem comprovações legais, tá? Ou faltas. Ah, eu preciso atrasar porque meu ônibus quebrou, tira foto com data e horário, tá? Para lembrá-los, eu tenho ali lá no meu sistema ágil, lá no meu cronograma, eu tô com uns vermelhinhos lá. Ah, é J, então tá justificado. R, reorientado. E vice-versa. Tá com F, é falta injustificada. Já procura pela Andressa para fazer as reorientações do absentente, tá? Bom, lembrando das normas de convivência para atrasos e faltas, ao entrar no NURAP, é necessário tirar os bonés e os capuzes, cobrir ou tirar os alargadores, guardar os fones de ouvido, colocar o celular no silencioso, zelar pelo patrimônio, respeitar todos os colaboradores, caderno e caneta são obrigatórios, trazer outros materiais quando solicitados, não sentar nos corredores de escada, lembrando também do patrimônio. O patrimônio do NORAP é pago pelo NORAP, é basicamente patrimônio privado, ele abre as portas para os jovens que estão contratados aqui. E tem gente que está fechando as carteiras, então vamos tomar cuidado, atento. Se nós pegarmos esse jovem que tem câmeras na sala, né, vamos passar uma advertência, né, porque mesmo que não fosse um patrimônio privado, seja um patrimônio público, a gente tem que cuidar das coisas que são públicas, né, da nossa higiene, isso mostra muito da nossa higiene em si, tá? Então, assim, não ficar pichando, quebrar, nem nada disso, tá? Normas de convivência, participação obrigatórias por 3 meses em uma das oficinas oferecidas, para quem tem mais de 4 horas de contrato. Tá lembrando a vocês que nós teremos aí a oficina de teatro, quem quiser participar, né? Ou vai ter um formulário ou me busca, né? Vai atrás de mim durante a simultaneidade para participar dessa oficina.
Utilizar o celular sem autorização prévia, dormir, se recusar a executar as atividades propostas, atender o celular na sala durante as atividades, atrapalhar a aula com brincadeiras e comentários, sair da sala para resolver problemas de verba, ter salário, entre outros, consumir alimentos na sala, isso inclui também bebidas, tá? Suco, refrigerante, Monster, enfim, qualquer tipo de bebida, tá? Que não água, porque suja, ai, caiu, deixou cair, passei um papel, mas fica grudento o chão. E aí sobra para a equipe de limpeza depois, tá? Então, assim, a gente pensa no trabalho do outro, né? Principalmente no trabalho do outro, tá? Vestir shorts, somente bermuda jeans é permitido, saias vestidas curtas, blusas transparentes, curtas, decotadas, regatas, camisetas de futebol ou qualquer vestimenta que faça apologia. Calçar chinelos ou rasteirinha, fazer qualquer tipo de discriminação racial, sexual, política ou religiosa, para lembrarmos que isso também dá processo, tá? Eu acredito que ninguém tenha dinheiro para pagar um advogado ou a custas de um processo, tá bom? Para lembrar os horários das capacitações, de manhã das 8 ao meio-dia, ou das 8 às 14, e tarde, do meio-dia às 18, ou das 14 às 18. Lembrando também que vocês têm intervalo de 30 minutos, tá? Aqui nas capacitações. Só para rememorar também, as capacitações não têm a mesma carga horária, desculpa, mesma carga horária contratual. Se você trabalha 6 horas por dia, não vai ultrapassar esse horário de 6 horas, tá? Não fiquem preocupados a essas questões. Para lembrá-los que também as advertências por absenteísmo e comportamental dão razão ao imediato desligamento do projeto. Portanto, fiquem atentos a essas questões. Conclusão do programa. Ao jovem que estiver para concluir o programa de aprendizagem, já verifica aí no sistema ágil de vocês, né, no cronograma, se tiver abaixo de 75%, não vai receber o certificado, mas sim uma declaração de participação, tá? E aí aguardem o RH em contato com vocês. Também fiquem de olhos abertos, né, no blog do NURAP, tá? Com a questão dos términos de contrato, lá tem todas as informações que vocês precisam, tá? O blog serve para vocês verem as aulas que são dadas, né? As informações do NURAP na mídia, as oficinas, as informações de polo, sete, quando tem feriado, quando não tem, tá? Ou videoaula, tá bom? Aos jovens que têm contrato integral com o NURAP, tem que acessar o TODS, tá? Ele faz a questão da folha de pagamento, né, das partidas de pontos, informes de rendimento, histórico salarial. Então, fiquem atentos a essas questões, tá? E aí, acredito que vocês tenham usado, inclusive, este e-mail para poder acessar essa videoaula, né? Que é o canal no YouTube chamado Nurap TV. Este canal aí ele tem vídeos educativos, coisas que vão agregar no repertório de vocês. Para lembrar desses projetos do NURAP, que são aí para esses grupos minorizados, esses grupos massacrados pela sociedade, tá? A caminho da inclusão, transformando, incluindo além das fronteiras, construindo o futuro, treinando para a vida, projeto de acolhida, ultrapassando os horizontes, o NURAP Trafio Nurabioteca, tudo que são projetos voltados para estes grupos. E dentro disso, Realizando Sonhos, ele contempla a Lei da Aprendizagem 1097, que é o programa de jovem aprendiz que vocês fazem parte para serem treinados para este mercado de trabalho que já exige experiência sem você ter experiência, tá? Então, essa é a etapa que vocês passam pela experiência. Lembrando que nós temos oficinas culturais aqui na sede Papelaria, Violão, NR1, Escrita Criativa, Imbu Espanhol, Osasco Talentos, no Centro Podcast. Lembramos também que a atividade externa não vai ocorrer em julho, tá? Devido às férias, né, entre aspas. As sugestões de atividades externas, nós contamos com lugares culturais gratuito. Então, se vocês conhecem algum lugar assim, manda no agendamentos@nurap.org.br. Aos aniversariantes do mês, o NADAP deseja um feliz aniversário, celebrando essa vida de vocês, todo esse dedicamento, essa curiosidade de vocês, reconhecendo que o aprendiz pode ser grande no futuro. A lembrá-los que os jovens que têm contrato com o MURAP integral têm direito à carteirinha do SESC. Quem não, pode verificar aí no SESC, na unidade mais próxima, se possuem direito com esses contratos parciais. O NORAP não se responsabiliza por itens e objetos perdidos em sala, quebrados, enfim. Lembrando, né, que vocês têm total responsabilidade pelos seus objetos. Então, fiquem atentos.
Para lembrarmos que aqui na sede nós temos plantão psicológico, tá? Então, a gente tem intervenções clínicas breves, né? Os profissionais que estão para se formar nessa área vêm fazer o atendimento. Então, tudo que vocês conversam com esses profissionais é entre vocês e eles. No NAP não fica sabendo, a família não fica sabendo, então vocês podem ficar tranquilos a essa relação, tá? É só procurar o departamento pedagógico, conversar com a Andressa ou com o Pedro sobre essa questão. Para lembrá-los também da Lei 15.377, de 2 de abril de 2026, que ela altera a CLT, né, para que as empresas disponibilizem aos seus empregados informações para campanhas de HPV, vacinação, contra doenças, câncer, enfim. Feriados e pontos, né? Então, aí em setembro nós temos feriados. A partir deste mês já teremos mais feriados assim, do que pontos de feriado, tá? Para lembrá-los que o recesso ele ocorrerá de 13/7 a 27/7, está finalizando aí nessa data. Então, fiquem atentos ao cronograma de vocês, as datas, tudo certinho, para vocês não receberem faltas, tá? E qualquer dúvida, pedagógico.nunap.org.br. Para lembrá-los que o NUNAP, aqui na sede, oferece um espaço gastronômico, tá? Então, aí tem o cardápio do café da manhã, tem o almoço para aprendiz com R$ 30 com direito a uma bebida, tá? Ao lado do NUNAP. Para lembrá-las que o departamento psicossocial, a Raimunda, ela faz, a nossa assistente social, ela faz sugestões, orientações comportamentais, acompanhamentos, dúvidas, ajudas. Então, o jovem que está com um processo difícil na empresa, está passando por algum problema na empresa ou em casa, né? Conversa com a Raimunda, ela faz essa assistência social. Para lembrá-los também, recomendo que tirem print dessa tela, tá? O Departamento de Recursos Humanos com a Renata, ela faz aí todas as dúvidas geral, RH@nunap, a Laísa no contratação, Amanda no benefício, saúdes@nunap para mandar o testado, o Gustavo no salário folha de pontos, DP@nunap, então, para essas dúvidas em relação a eles. O departamento pedagógico não consegue responder vocês a relações de atestado, dúvidas de benefício, de contrato, enfim. Para lembrar que tem alguns documentos que não abonam a ausência de maneira formal, são eles atestado médico específico, comprovante de autoescola, de eventos e cursos, salvo os alunos do ensino regular. Para lembrá-los também que vocês precisam levar o documento de vocês para onde vocês forem, tá? Esse novo documento chamado SIM também. Mas, por exemplo, pegando aqui do meu celular, eu tenho aqui esse documento antiguinho, que só serve para minha identificação mesmo, né? Para me identificarem, saberem quem eu sou, caso aconteça algo comigo na rua, tá? Ele é bem velho mesmo, não tem muita valia, já que eu tenho um SIM e o meu RG já foi pro espaço, né? E esse aqui é um RG. Para lembrá-los que alguns locais com sedes, sede não, mas como os polos não oferecem geladeira e micro-ondas, então vocês precisam ficar atentos a essas informações, né? Para levar uma bolsa térmica ou fazer um pedido em algum lugar, tá bom? Polo Osasco, ele está numa avenida de grande fluxo próxima à estação. Então, assim, tem fácil localização, é ficar atento mesmo. Em São Paulo, a gente está em São Paulo, então a gente precisa ficar atento às regiões que nós estamos em questões de furtos e roubos, tá? O centro está a 50 metros do metrô Gabaú, tá até o prédio dos sindicatos comerciais, é uns 5 minutos de locomoção, tá? E aí, caso queira comer fora, tem shopping, tem as lanchonetes, as barracas, né? E tem micro-ondas e geladeira também para os jovens que queiram levar marmita. Então, tem várias opções. Já no Dino Iguaçu, ele é afastado do centro e não tem como comprar algo com facilidade, tá? Então, assim, fica mais difícil a locomoção, a compra, também não tem geladeira, né, micro-ondas, então fica mais complicado essa questão, tá? No de Guarulhos, ele está localizado numa avenida bastante movimentada. Então, vocês precisam ficar bem atentos à questão de furtos e roubo. Ribeirão, ele está próximo ao Sesc da Avenida Francisco Junqueira, tá? É bem movimentado, tem micro-ondas, tem geladeira, tá? Os jovens conseguem fazer refeição. No de Sorocaba, ele também é bem movimentado, perto da rodoviária do centro hospitalar, né? E aí ele está numa das principais avenidas, tem fácil acesso a ônibus, enfim. Na sede, a gente está próximo ao metrô Adolfo Pinheiro e também alguns pontos de ônibus. Então, fiquem atentos aí à rua, à locomoção, tem espaço gastronômico para se alimentarem, tem outros espaços também na região de comércios alimentícios. Sunop na mídia, por exemplo, estou fazendo votação de emenda, queria saber o que aconteceu, acompanhar no Facebook, no Instagram, LinkedIn,
Spotify é da oficina do podcast, né? Então vocês conseguem ouvir bastante informações bem interessantes, tá? Eu desejo um bom dia, uma boa tarde para os jovens que estão vendo esta aula. Bom, bem rapidamente para vocês, tá? Deixa eu só apresentar aqui. Vamos falar dos usos especiais da língua portuguesa. Amo! E a gente precisa muito, por exemplo, eu preciso, inclusive, que vocês tenham um entendimento, porque vai servir muito para a vida de vocês. O entendimento do verbo, do diferenciar o mais, do mas, o que, mim, eu, né? O momento certo de utilizar esses palavreados, né? Esse tipo de sinônimos, assim, da língua portuguesa, tá? Bom, a pergunta que fica: você domina seu idioma? Você apresenta dificuldades no seu trabalho em relação à língua? Primeiramente, a gente não domina o nosso idioma, tá? Nosso idioma original, ele é o tupi, né? Um idioma indígena, e ninguém sabe, você foi apagado da história, basicamente. Mas o idioma do português, BR, brasileiro, a gente não domina 100%, porque existem muitas ramificações, né? Dos entendimentos de cada um, a semântica, a pragmática, o entendimento que a pessoa passa naquela mensagem, como eu já usei de exemplo em aula uma vez, para uma comida específica tem várias denominações. Macaxeira, mandioca, aipim. Olha quantas semânticas tem aí, né? Quantos entendimentos diferentes nós temos, tá? Então a gente não domina 100% da nossa língua. Bom, dentro disso, né? Só para lembrar vocês que a língua portuguesa ela é um sistema diferente, de diferentes formas e significados, né? Entrelaçados. E aí é por isso que ela é sistematizada em três modos de análise de elementos que compõem o seguinte: morfologia, que é a parte da língua que estuda os morfemas. O que é morfema? Tudo que diz sobre o gênero e o número dos substantivos. O tempo, o modo, o número, a pessoa, o verbo, uma classe gramatical. Por exemplo, para homem, fala-se obrigado. Para a mulher, fala-se obrigada. Né? Então, a morfologia, essa diferenciação, né, dos gêneros dentro da língua portuguesa. Isso já vem de Maré de Si, não tem como a gente ficar modificando também, tá? É como a gente se entende, tá? E aí, por exemplo, eu não consigo usar a mesma morfologia que eu uso para 20 quando se utiliza para um. Eu tenho 20 pares de sapato. Pares. Estou falando no geral, eu tenho 20. Eu tenho um par de sapato. Veja só a diferenciação. Não tem como eu falar, eu tenho um pares de sapato. Não vai rimar uma coisa com a outra, assim, sendo bem enfática para vocês. Né? A síntese, que é uma parte da língua que estuda o modo como o falante transmite a informação e a maneira com que se organiza e relaciona as palavras em uma oração, tá? Então, assim, por exemplo, em certas regiões do Brasil, fala-se aipim. Em outras regiões, fala-se macaxeira. Em outras regiões, fala-se mandioca. Então, vai casar? Tá casando com aquilo que eu tô passando na mensagem? Ok, tá? Então, aquilo que eu falo, o que eu estou transmitindo, tá? A semântica, que é uma parte da língua que ela estuda o significado das palavras, os sentidos que elas podem tomar de acordo com o contexto. Sendo bem enfática, a semântica, por exemplo, qual é o significado da palavra manga? É a manga fruta? É a manga blusa? É a manga de mangueira? Semântica, tá? Eu estudo para onde vai casar. Ai, eu comprei um pé de manga. Legal, eu estou falando de uma planta. Eu tenho uma manga. Que manga que você tem? É a fruta ou é a manga da blusa? Sujei a minha manga. Sujou a manga fruta ou a manga blusa? Não tô entendendo, né? Então, a gente vai ficar aquele questionamento. A semântica serve para isso, para entender e compreender, né, esse estudo dos significados das palavras, que são amplos. Amplos, não dá para engessar, tá? O que que tem o que vencer a língua? Primeiramente, nos remete a um órgão do corpo utilizado na comunicação. E a partir daí começamos a entender. A língua
a gente aprende ela antes de entender toda a parte, né, teórica. A gente aprende ela na prática. Ah, o que você está querendo falar com isso? Eu estou querendo falar que antes de uma criança aprender a escrever, ela aprende a falar. Entenderam agora? Eu aprendo A, E, I, O, U antes de aprender a escrever o A, E, I, O, U. Eu aprendo o que é uma lua, como diz meu sobrinho, cocô coração. O meu sobrinho está aprendendo a falar agora, gente. E ele fica cocô coração, ele não consegue falar coração, cocô coração, a ua. Ele está aprendendo português, olha só que interessante, o que nós entendemos antes de escrever, tá? Então é isso, a língua, ela é uma coisa inserida dentro de nós, principalmente, tá? Bom, ela recebe a adjetivação de portuguesa porque veio de Portugal, que foi colonizador do Brasil, né? A gente sabe disso, a história velha Marindeci, né? Mas não permaneceu na sua colônia de maneira pura e simples. Por exemplo, em Portugal, fala-se para pães, eles falam acho que é brusqueta, alguma coisa assim, arroz dos paus, os paus, as brusquetas. E aí a gente vai para lá, para Portugal, eles estão falando de um modo sério e a gente está cascando o bico. Ah, vou comer uma brusqueta, um pão, né? Pedir meu caralho, caralho, né? Caralhos. Quero um caralho, quero meia dúzia de caralhos. Pra gente se suar aqui dentro, o cara falar, eu quero meia dúzia de caralho, você vai falar, ei, meu filho tá louco? Como assim? Tá? Então, o português de Portugal se permanece firme nos princípios de Portugal. Só para eles. Eles vão pedir meia dúzia de caralhos lá. Aqui a gente pede meia dúzia de pães. Bom, pães, não pães. Pães, tá? E, assim, Portugal ele colonizou outros países que eles tiveram outros entendimentos também, tá? Ilha da Madeira, Arquipélago dos Açores, Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, enfim, tá? Então, ela é um código social de acordo de letras que tem combinações entre si e adquirem significados para um determinado grupo de sociais, né, social. A distinção ainda entre norma culta e coloquial. A culta ela é estabelecida pela obediência das normas e regras da comunicação, enquanto a segunda, que é a coloquial, ela nos remete àquelas próximas, mais próximas à fala, né? Então, aí tem um estudo da gramática da língua portuguesa, que ela é a averiguação da correspondência entre o que se fala e o que se escreve, né? Por exemplo, eu dei de exemplo semana passada para os jovens um hipermediático, que é a fala hipermediática. Ai, Ana, o que é hipermediático? É a nova fala que vem sendo estudada pela língua portuguesa, que é a fala do internetês, na internet, né? Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente conversa de maneira normal. Mas quando se escreve na internet, a pessoa escreve de forma abreviada, FDS, PQ, VC. Então, assim, são línguas utilizadas de maneira na internet que outras pessoas conseguem ter entendimento. Eu consigo me expressar com uma palavra simples e uma música embaixo, ou um emoji, uma figurinha. As pessoas conseguem entender meu compreender, a minha mensagem com uma coisa ou outra que eu mando. Dentro disso, do que se escreve, precisa ter a norma culta. Eu não posso escrever uma redação, um texto colocando FDS, VC, não sabendo pontuação, não sabendo o básico da gramática da língua portuguesa, tá? Dentro disso, a gente vai aprender agora a diferença de mal para mal, né? Ela é uma classe gramatical, então o mal, ele é ao contrário do bem, de bem, tá? De bem. E advérbio do mal, que é ao contrário do bom, que é adjetivo. Os exemplos são: tira print, caso amanhã ou depois você esqueça, já tem na internet. Estão falando mal de você lá fora, com Lzinho. Ou seja, ele é advérbio do falando bem. Ele é o contrário do falando bem, tá? Do bem. Esta noite eu dormi mal. Advérbio do bem,
tá? Aquele homem mau está lá fora. Adjetivo diferente do bom. Ele não é bom, ele é mau. Tem essa contradição, tá? Esse é adjetivo. O tempo está mal. Adjetivo do bom, tá? Então, elas geram... Perdão. Elas geram muitas dúvidas, pois elas são pronunciadas da mesma forma, apesar de serem escritas de maneira diferente, tá? Então, a gente precisa ter muita atenção, principalmente na mensagem que a gente quer passar e a forma que a gente está escrevendo ela, tá? Mas e mais, o mas e o mais são duas palavras que têm o mesmo som parecido, mas são utilizadas em contextos distintos, tá? Então, vamos ver as diferenças. A palavra mais possui um antônimo de menos. Então, o que significa o antônimo? Ela é diferente, tá? Então, assim, mas é do mesmo segmento, mas ela é diferente. Então, eu não tenho menos, eu tenho mais. Eu tenho mais dinheiro na conta agora que eu recebi meu pagamento. Eu tenho menos dinheiro na conta depois que eu paguei os meus boletos, tá? Então, ela indica e soma o argumento, o aumento da quantidade de algo. Mas eu quero. Não. Você está impondo uma opinião sua, mas não tem como utilizá-lo, tá? Ele não, ele é para agregar algo, para somar alguma coisa a mais. Você poderia ver mais dessas frutas a mim? Eu gostaria de ver mais 50 porções de salgadinho. Ai, sim, beleza. Mas eu quero que o fulano entenda. É utilizado mas, não mais. Mas eu quero que o fulano entenda. Mas o policial, isso, aquilo. Não, é mas, tá? É, embora seja mais utilizada como advérbio da intensidade, dependendo da função que exerce na frase, um mais pode ser um substantivo de preposição, pronome indefinido ou uma conjunção, tá? Eu quero ir mais vezes para a Europa, como eu falei. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justos, né? Agora, utilizando o mas. A palavra mas pode desempenhar o papel de substantivo, conjunção do advérbio, tá? Ele está associado a algum defeito. No exemplo, nem mas, nem meio e nem mas. Ah, minto. Nem mais, nem meio mas, faça já os seus deveres de casa, né? Ou a conjunção adversativa, o mais é utilizado quando o locutor quer expor uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente. Sou muito calmo, mas sou muito nervoso agora. Entenderam? Tá? Então, ela possui o mesmo sentido, porém, todavia, contudo, entretanto, contudo, etc., ela tem aí a sua outra entonação, tá? E como advérbio, o mais ele é empregado para enfatizar uma informação. Por exemplo, ela é muito dedicada, mas tão dedicada, mas tão dedicada que trabalhou anos vendendo doces. Para mim e para eu. Bom, vamos ver aqui essa figurinha aqui que tá aparecendo, né? Para mim ou para eu. Ele emprestou o livro para eu ler? Não, ele prestou para mim, tá? Mim são pronomes pessoais que possuem a função de substituir o substantivo na frase e indicar quais a pessoa e o discurso. O eu é um pronome pessoal, caso reto, que exerce a função do sujeito e do predicativo do sujeito. O mim é o pronome pessoal de caso oblíquo, que exerce a função do complemento verbal ou nominal, tá? Tanto para mim quanto para eu são duas formas utilizadas na língua portuguesa. Para mim, exerce a função do objetivo indireto, né? Na oração, sendo sempre precedido de uma preposição, que neste caso é o para. Comprou para mim, escreveu para mim, tá? Para eu, exerce a função do sujeito da oração. Ou seja, quem é o sujeito da oração? Eu. Sendo sempre acompanhado de um verbo infinitivo. Para eu comprar, para eu escrever, para eu ler, né? Para eu vestir, infinitivo, vestir, escrever, comprar, tá? Essa relação tá muito pesada para mim. Todo mundo no trabalho
Tudo no trabalho só para eu fazer. Fazer para mim, para eu fazer, né? Infinitivo, fazer, eu, fazer. Tudo eu nessa casa. Tudo eu faço nessa casa, né? Ou para mim, minha pessoa, tá? Então vale lembrar o seguinte, o mim ele não conjuga verbo, né? Sabe aquela piada que é utilizada? Mim, mim ser índio, mim não sei o quê, bem capacitista, mas enfim. O mim ele não conjuga verbo, tá? É somente eu. Eu preciso ir à esquina comprar um pão lá do Zé da esquina, tá? Então, assim, mim começa, mim gosta, o correto é utilizado para eu fazer, eu começo, eu gosto, tá? Os pronomes retos e oblíquos são pessoais, tá? Os pronomes são pessoais, de caso reto, são aqueles que têm a função do sujeito ou de predicativo do sujeito. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, ela. Eu, tu, nós, brincadeira, gente, eu lembrei da música. Eu entreguei a requisição hoje, sujeito. Eu entreguei a requisição hoje. A Felizarda é ela, predicativa. A Felizarda é ela. Eu não sou o sujeito. Ela não é o sujeito da história. Eu sou o sujeito, tá? Os pronomes pessoais, no caso oblíquo, são me, mim, te, ti, o, a, se, lhe. Entenderam? Se não entenderam, repete aí de novo o vídeo. Eles são utilizados como objetivo direto, indireto, complemento nominal, adjuntiva passiva, adjunto verbial, eu, tu, ele, ela, nós, elas, nós, vós, tá? Ou foi ela que me disse, fique longe de mim, tá? Os pronomes retos da função do sujeito. Ela faltou a aula. Ela é o sujeito. Oblíquo, função de complemento. Onde estão as minhas joias? Guardei-as no cofre, tá? Onde estão as minhas joias? Vi elas no cofre. Joia não é sujeito, tá? É oblíquo, é um pronome oblíquo, é um objeto, tá? Vi elas no cofre. Não, tá? No caso reto, não rola. Onde estão as minhas joias? Vi-as no cofre. As vi no cofre, vi-as no cofre, tá? Não tá lá no cofre da joia, meu querido. É a forma certa de se utilizar. Os usos dos porquês. Nossa, gente, bem difícil. Recomendo até que tire um print dessa tela. Existem 4 tipos de porquês. Por quê, por quê, por quê e por quê. Elas são empregadas da seguinte forma. Por que separado? Utilizados em perguntas. Exemplo. No começo de uma pergunta. No começo de uma pergunta é utilizado o porquê separado. Por que não voltamos para casa? Por que não compramos aquela loja? Né? Por que junto? Utilizados em respostas. Também no começo de uma resposta. Porque agora não temos tempo, porque não temos dinheiro, porque isso, porque aquilo. O porquê separado, né, com o chapéuzinho aí Ai, meu Deus, meu pronto, peraí. Com o acento circunflexo, né, no E, tá? Por quê? Separado com acento circunflexo. Serve para quê? Deixa eu só ver se eu acertei. Isso, acertei. Às vezes eu confundo. Acento circunflexo, por que separado? Ele é utilizado nos finais das frases. Você não gosta dessa matéria, por quê? Ó, acento circunflexo lá, chapeuzinho do vovô. Por quê? No final da frase. Porque junto com o acento circunflexo possui o valor do substantivo e indica o motivo e a razão. Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo, tá? Vício de linguagem, nós temos um vício de linguagem que ele se chama queísmo, tá? Colocar o quê? Aquele produto que eu comprei naquela loja que foi lá na esquina da avó, da tia, da que. É um vício de linguagem, tá? A gente tem o pleonasmo vicioso, o solecismo, barbarismo, ambiguidade, cacófato, hiato, colisão, plebeísmo, gerundismo, né? Vem do pôr do sol, vem do pôr do sol, vem do pôr do sol.
que ele está falando? Ele está vendo o pôr do sol? Ele está vendendo um pôr do sol? Tá? O vicioso, o exemplo dele, é entrar para dentro de casa. Você já está entrando em casa. Vamos entrar em casa? Vamos entrar para dentro de casa? Gerundismo, ele é exagerado, tá? Então, exemplo, vou estar te telefonando logo no início das promoções. Vou estar te telefonando. Vou estar te atendendo. Vou estar enviando. Vou estar dando o seu recado, tá? Só para ler para vocês não ficarem com quinta série aí. Verbos abundantes. É uma forma nominal do verbo que expressa o resultado. Ação, cantar, cantando, vendido, partido. Ele é usado para formar a voz passiva nos tempos compostos com os adjetivos para construir orações reduzidas. Tá? Então, eles apresentam duas formas do particípio. O duplo particípio ou regular e irregular. Tá? Então, são chamados de verbos abundantes pelo fato de apresentar mais de uma forma assentável de utilização. Assentar, assentando e assento. Assento. Acender, acendido e aceso. Submergir, submergido e submerso, tá? E aí tem alguns exemplos de verbos, particípios regulares e irregular, tá? Os abundantes, né? Chego, chegado. E a resposta é chegado, tá? Para quem fica com a dúvida. Ai, será que eu chego? Ou será que eu cheguei? Ou será que eu tô chegado? A resposta certa é chegado. Chegado àquele lugar, né? O irregular é o chegar. Então, ao vocabulário chego, as locuções verbais formadas pelos verbos ter e haver, como tinha, chego, só se justifica na linguagem coloquial, tá? Coloquial é aquilo que a gente utiliza mais entre nós, sem colocar aquela coisa do tipo, na redação, no texto, isso aí já diminui seus pontos se você for fazer o Enem, tá? Mariana tinha chegado ao trabalho mais cedo para organizar os seus contratos. Havia chegado o momento de decidir quem teria o destino do país nas mãos, tá? Trago ou trazido. Trago e trazido são palavras gramaticalmente corretas e que existem na língua portuguesa. Deixa eu só voltar aqui para ver quantos faltam. Tá, finalizando. Então, aí são palavras gramaticalmente corretas e que existem na língua portuguesa, como trazer, tá? Mas a dúvida recorrente em relação ao verbo trazer, tá? O trago é a primeira pessoa do singular. Eu trago isto para o seu dia a dia, tá? No presente indicativo dos verbos trazer e tragar. Tá? Já a palavra trazido é o regular do verbo trazer, considerado a expressão tinha trago, não existe, e de modo que a expressão correta, neste caso, seria tinha trazido. Tinha trazido dinheiro, trago excelentes notícias, fumo cigarro, mas não trago, como se isso adiantasse alguma coisa. Bom, verbos abundantes. Pego e pegado são duas formas equivalentes do particípio do verbo pegar, tá? Pego é o particípio regular, o pego, e o particípio irregular. Minto. Pegado é o particípio regular e o pego é o irregular. Pegar é um verbo abundante, possuindo particípio duplo. A forma regular pegado é utilizada preferencialmente na voz ativa com os verbos auxiliares do ter e o haver, tá? Ter pegado, haver pegado, você foi aos correios, seu irmão foi aos correios. A forma regular do pego é utilizado preferencialmente na voz passiva com os verbos auxiliares do ser ou estar. Ser pego ou estar pego, tá? O melhor aluno da turma foi pego colando. E aí, né, as formas regulares ou irregulares, né, do pego e do pegado, tá bom? Corretas na norma culta ou na norma, né, irregular, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Preencha o formulário, tá? E até a próxima aula. Beijão! Deixa eu só terminar de gravar para a gravação.